Hoje iremos aprender distância entre dois pontos, que faz parte de geometria analítica, que é um ramo da matemática que se baseia na ideia de representar pontos no plano cartesiano, por pares ordenados. Agora iremos conhecer o sistema cartesiano ortogonal, ou seja, o plano cartesiano. O plano cartesiano é este desenho aqui, que esta linha chama-se de eixo de X ou das abscissas. Esta outra linha, eixo de Y ou ordenadas. E o ponto de encontro de um par ordenado é o valor de X com o valor de Y. Neste caso, o ponto de encontro é B, o ponto B é um par ordenado. Esse ponto de encontro chama-se de coordenada. Então, a distância entre A e B, neste caso aqui, é 2. Por quê? Se você olhar direitinho, é de 0 até 2. De 0 até 2 quer dizer que a distância de A a B é 2. Já nesse outro caso, a distância entre P e B, a distância nesse caso é 3. Por quê? De 1 para 4, a distância é 3. Enquanto esse outro caso, a distância de OP, de 1 para 6. A distância de 1 para 6 é 5. Enquanto neste outro caso aqui, não tem como determinar sem fazer um cálculo. Então, este cálculo iremos aprender agora aplicando a distância de dois pontos. Então, distância de dois pontos, distância de AB, porque estamos calculando a distância entre A e B, igual raiz quadrada x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, como vocês estão vendo, esta fórmula daqui, eu só preciso aplicar ela quando a distância for inclinada. Quando a distância for horizontal ou vertical, não precisa aplicar essa fórmula. Só preciso aplicar essa fórmula quando a distância for inclinada. Então, o primeiro passo de tudo é identificar os pares ordenados de cada coordenada, de cada par ordenado. Então, neste caso, primeiro coloca-se o valor de x, 5, e o valor de 1, ó, que é o valor de y. Então, aqui é um par ordenado. Neste outro caso, o par ordenado é 1 e 4. 1 de x associado com 4. Distância de AB igual raiz quadrada de x2. Então, x2, nesse caso, eu quero que seja B. Tanto faz ser A ou B. Eu vou escolher quem seja primeiro. Então, x2 é o x da segunda letra. O x da segunda letra, neste caso, vai ser 5. Menos x1, o x da primeira letra. O x da primeira letra, 1 ao quadrado mais y2. Y2 está dizendo o y da segunda letra. O y na segunda letra é 1 menos o y da primeira letra, 4 ao quadrado. Substituir os pares ordenados. Agora, eu vou resolver os parênteses. Distância de AB igual
raiz quadrada, 5 menos 1, 4 ao quadrado, mais, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Neste caso, o maior valor é 4, vai ficar menos 3 ao quadrado. Distância de AB igual raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16, mais menos 3 ao quadrado, quer dizer que é menos 3 vezes menos 3, 9. Distância de AB igual raiz quadrada, 16 com mais 9, 25. Distância de AB igual a raiz de 25, 5. Então, quer dizer que esse percurso aqui entre A e B, a distância é 5. Caso eu não queira fazer com esta fórmula, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. A fórmula é A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Esse A, lembrando que é a hipotenusa ao quadrado, esse B, cateto ao quadrado, e o C, cateto ao quadrado. Se eu quiser aplicar essa fórmula, eu vou identificar primeiro os catetos e a hipotenusa. A hipotenusa aqui, ó, como vocês estão vendo, estamos calculando a distância entre A e B. Aqui formou um triângulo retângulo, porque aqui no cantinho tem um ângulo invisível de 90 graus, aqui é um triângulo retângulo. Iremos calcular a hipotenusa. A ao quadrado igual um cateto. Tanto faz este ou este. Então, a diferença, a distância de 1 para 5, 4 ao quadrado, mais o outro cateto, a distância de 1 para 4, 3 ao quadrado, ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado igual 16 com mais 9, 25. A igual raiz, porque esse índice aqui, esse expoente, vai se transformar em raiz. A raiz de 25, A igual a 5. Como vocês podem ver, olha, 16 mais 9, 16 mais 9, 25, a raiz de 25. Então, quase o cálculo é bem parecido um com o outro. Então, tanto faz você calcular pela fórmula de distância ou pelo teorema de Pitágoras. As duas fórmulas quer dizer que dá o mesmo resultado. Vamos calcular outro exemplo. Como vocês estão vendo, ponto A, menos 1 e 4, ponto B, 3 e 2. Não precisa localizar esses pares ordenados no plano cartesiano. Basta eu aplicar na fórmula. Tanto faz eu aplicar na fórmula de distância, distância de AB x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa aqui é a fórmula de distância. Tanto faz eu fazer o cálculo aplicando a fórmula de distância ou do teorema de Pitágoras. Distância de AB igual raiz quadrada de x2. X2 quer dizer que é o valor de B. Quem é o valor de x? 3.
3 menos da fórmula x1. x1 quer dizer que é o primeiro número do ponto A. Menos com menos, mais. Elevado ao quadrado, mais. Parênteses, y2. Quer dizer que é o y do ponto B. O y no ponto B é 2, menos. y1, 4 ao quadrado. Distância de AB igual raiz quadrada, 3 com mais 1 dá 4 ao quadrado, mais 2 menos 4, menos 2 ao quadrado. Distância de AB igual raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16, menos 2 ao quadrado, 4 positivo, porque é menos 2 vezes menos 2. Distância de AB igual raiz quadrada, 16 com mais 4, 20. Agora, não tem raiz exata. Quando não tem raiz exata, eu preciso fatorar. Eu vou fatorar 20. Distância de AB, 20, fatorando, 20 dividido por 2, que dá 10. 10 dividido por 2, que dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, se aqui é raiz quadrada, quer dizer que eu vou associar de 2 em 2. 2 em 2 números iguais. 2 ao quadrado vezes 5. Aqui em invisível tem um índice 2. Então, neste caso, o índice e a potência são iguais. Por isso que esse numeral vai sair do radical. Distância de AB igual 2 raiz quadrada de 5. Então, aqui é o resultado da distância entre A e B.